O Inmetro e a ANP, com o apoio das polícias civis e da Rede Brasileira de Metrologia, deram início a uma operação contra fraudes em postos de combustíveis. A ação é realizada no Distrito Federal e em 8 estados, nas 5 regiões do país. 180 postos em cidades previamente selecionadas são alvos da operação, que vai verificar o volume e a qualidade dos combustíveis entregues ao consumidor, as condições das bombas medidoras e a regularidade das manutenções. Todos os estabelecimentos que tiverem problemas estão sujeitos a multas, além de penas de suspensão e revogação de autorização de funcionamento. A operação faz parte da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E esse trabalho deve continuar, não pode ser uma vez e parou. Ele deve ser permanente. E é bom estar junto, o Inmetro e a ANP, porque o Inmetro fiscaliza o volume e a ANP fiscaliza a qualidade. Às vezes você fiscalizava só o volume e a fraude ia para a qualidade. Você fiscalizava a qualidade do produto, a fraude era volumétrica. Agora, você juntando todo mundo, você tem uma ação mais eficaz. A operação Tô de Olho tem como objetivo proteger o consumidor. Além das fraudes que levam à chamada bomba baixa, ou seja, o volume reduzido na entregue ao consumidor, também são encontrados problemas em selagem, nas carcaças das bombas, como visores quebrados e principalmente vazamentos. Esses são muito sérios porque podem colocar em risco a segurança do consumidor e dos trabalhadores que estão no entorno da bomba. E o consumidor também precisa ficar atento na hora de abastecer o veículo. O Inmetro orienta, por exemplo, verificar se a bomba possui selo de qualidade, observar se os indicadores eletrônicos estão funcionando corretamente, sem dígitos apagados ou danificados, e checar se mangueiras e conexões estão íntegras, sem vazamentos ou deformações. Em caso de suspeita de irregularidades, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro pelo site gov.br/Inmetro ou pelo telefone 0800 285 1818. Outro canal é a ANP, pelo telefone 0800 970 0267. Quando identificada alguma irregularidade, de acordo com a gravidade dessa irregularidade, o posto pode ser penalizado, tanto com a interdição da bomba para reparo, mas também com multas que vão chegar até R$1,5 milhão. Márcia teve uma boa surpresa ao conferir o contra-cheque do mês. O imposto de renda menor vai permitir que ela tenha uma folga no orçamento doméstico. Faz uma grande diferença para a gente que paga a conta todo mês, que sustenta a casa, né, que trabalha para isso. Então, desta forma, eu visualizo que eu posso pagar uma conta de energia elétrica com esse dinheiro, posso abastecer o carro, né, um tanque cheio com esse valor, muitas coisas. É uma medida muito importante que o governo federal tomou, traz uma grande oportunidade para nós que somos professores, que somos educadores, de a gente melhorar um pouco a nossa qualidade de vida. Assim como a Márcia, o Ministério da Fazenda estima que 16 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a redução gradual do imposto para rendas até R$ 7.350. Quem recebia R$5 mil até o ano passado e se manteve com esse valor, deixa de pagar R$ 312,89, tendo aí o resultado de R$0 de imposto de renda retido mensalmente ali na sua folha de pagamento. Quem recebe a partir de R$5 mil até R$ 7.350, vai ter o seu imposto de renda apurado dentro da tabela progressiva, e o desconto vai ser aplicado de acordo com cada remuneração. Não é um desconto fixo, porque ele varia de acordo com o rendimento tributável. As novas regras do imposto de renda para a pessoa física estão em vigor desde 1º de janeiro. Essa lei, ela passou a vigorar para todo o pagamento que a pessoa receber, né, todo o rendimento tributável que receber a partir do dia 1º de janeiro. Então já começou, quem recebeu o contra-cheque
Que, referente ao trabalho de dezembro, mas recebeu no dia 5 de janeiro, já foi com esse cálculo novo, ou seja, já deixou de pagar o imposto. E vai sendo assim até o final do ano. No ano que vem, lá entre março e abril, a gente vai ter a declaração do imposto de renda, onde a pessoa vai demonstrar se tudo aquilo que ela recebeu foi pago corretamente. Mas o sistema faz todos os cálculos. Para compensar a renúncia fiscal estimada pelo governo em 25 bilhões de reais, foi criado um imposto para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Entram nessa conta os salários recebidos, lucros e dividendos e rendimentos de aplicações financeiras. A alíquota progressiva pode chegar a 10% para quem ganha acima de 1 milhão e 200 mil reais por ano. A previsão é que cerca de 140 mil contribuintes de maior renda sejam alcançados pela mudança. Cerca de 54% das pessoas que declaram imposto de renda, né? Não é de toda a população brasileira, porque nem todos declaram imposto de renda, mas daqueles que ano passado declararam imposto de renda, a gente viu que mais ou menos a metade está ali dentro dos 5 mil. Então é um volume realmente expressivo. E metade das pessoas vão ser beneficiadas de alguma forma, das pessoas que declaram, né, imposto de renda. Segurança jurídica e proteção para atividades econômicas, prestação de serviços, pesquisa científica ou uso de plataformas digitais entre o Brasil e o bloco europeu. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participa de celebração desse acordo junto ao representante da União Europeia. Vamos acompanhar ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Senhor Sidônio Cardoso Palmeira e do diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, senhor Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior. Com a palavra, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Muito boa tarde a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero, em primeiro lugar, saudar o nosso querido Geraldo Alckmin, presidente em exercício, que também é nosso ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, com quem nós partilhamos muitos desafios, entre eles da NIB, da Nova Indústria Brasil, que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem integração total à agenda da industrialização e novas bases tecnológicas e sustentáveis. Quero também saudar o Michael McGrath, que é o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores. Também saudar a Marian, que é embaixadora da União Europeia do Brasil, com quem também contamos com muitas parcerias, entre elas do fortalecimento, né, do papel das mulheres na ciência e tecnologia. O Wellington César Lima, ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública. A ministra Esther Dweck, ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Entre outros desafios, nós partilhamos ao desenvolvimento de inteligência artificial para o serviço público. Sidônio Palmeira, nosso ministro de Estado e chefe da Secretaria de Comunicação Social. E o Valdemar Gonçalves, diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma satisfação para mim muito grande poder estar aqui nesse evento, porque, afinal, estou vendo aqui o nosso general, que é também nosso ministro da GSI, que é um parceiro na área da inovação, entre eles o nosso GPS brasileiro, que, com certeza, nós vamos chegar lá, com o nosso PNT. É uma satisfação muito grande, porque, afinal, marca o anúncio do reconhecimento recíproco entre Brasil e União Europeia de equivalência de padrões elevados e confiáveis de proteção de dados pessoais e também da privacidade.
A adequação mútua que hoje celebramos vai além do instrumento técnico ou jurídico. Representa um marco. Trata-se de reconhecimento de que Brasil e União Europeia compartilham valores fundamentais: centralidade da pessoa, proteção de direitos, segurança jurídica, promoção da inovação responsável, compromisso com o ambiente digital seguro e confiável e valorização da cooperação internacional. Este acordo estabelece um arcabouço jurídico sólido para a transferência internacional de dados pessoais, garantindo segurança jurídica e proteção de direitos em atividades como comércio, prestação de serviço, pesquisa científica, cooperação internacional e uso de plataformas digitais. Na prática, cria-se um ambiente de previsibilidade e confiança que impulsiona investimentos, inovação, intercâmbio acadêmico e integração produtiva. Do ponto de vista do nosso Ministério, é algo estratégico, que desburocratiza processos. A economia contemporânea é cada vez mais baseada em dados, conhecimento e conectividade. Não há ciência de ponta, inovação disruptiva, nem transformação digital sem fluxos internacionais de dados confiáveis e protegidos. Os resultados do acordo trazem benefícios à pesquisa, à ciência e à tecnologia, porque é uma decisão de adequação mútua, com essa que a gente está fazendo, é reduzir a fricção para a transferência internacional de dados. Significa, por exemplo, que numa equipe multidisciplinar de um projeto que tenha pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e estrangeiros da União Europeia, a gente não tem que criar salvaguardas adicionais ou mecanismos específicos de transferência internacional. A gente estabelece que os cientistas no Brasil e na Europa protegem dados pessoais da mesma maneira e que, caso não protejam, vão estar sujeitos às mesmas regras e formas de compliance, de fiscalização que a gente tem em ambas as jurisdições. Padrões interoperáveis de privacidade e proteção de dados, que tem como centro a defesa do direito das pessoas, são um aspecto fundamental para a segurança na coleta, tratamento e uso de dados por pesquisadores, pesquisadoras e pelo uso múltiplo, não é, da ciência de dados, que todos nós sabemos como perpassa diversas atividades do cotidiano das pessoas. A decisão, então, ela é positiva, não apenas para o setor privado, mas também para órgãos públicos, universidades, centros de pesquisa, projetos de cooperação internacional, e deve impulsionar iniciativas conjuntas em áreas como saúde, inteligência artificial, tecnologias emergentes, ciência de dados e economia digital, meio ambiente e mudanças climáticas. Isso reforça o papel da ciência, tecnologia e inovação como motor do desenvolvimento nacional, da competitividade da indústria brasileira e da inserção soberana do Brasil nas cadeias globais de valor agregado. Brasil e União Europeia também se posicionam como referências globais em governança de dados, proteção da privacidade, criando essa integração de fluxos seguros de dados no mundo. Tal protagonismo reforça a influência do Brasil nos debates internacionais sobre a economia digital, direitos e regulação de novas tecnologias. Diante dos desafios globais, o compromisso com pesquisa e inovação e com integração científica é uma exigência do nosso tempo. Nesse sentido, a União Europeia segue sendo uma parceria essencial para o desenvolvimento de pesquisa e inovação brasileira, pilares do nosso desenvolvimento. Numa última reunião do Comitê Diretivo de Cooperação entre Ciência, Tecnologia e Inovação com a União Europeia, atualizamos e orientamos estrategicamente nossa cooperação bilateral, estabelecendo áreas prioritárias como oceanos, biodiversidade, cidades inteligentes, verdes e sustentáveis, aviação sustentável, saúde, infraestrutura de pesquisa, cooperação digital e espacial. No âmbito do diálogo digital, o governo brasileiro e a União Europeia reafirmaram seus marcos e aprovaram o plano de trabalho bilateral com foco em temas como conectividade, plataforma digital, IA, governança e economia de dados. Temos o compromisso de promover desenvolvimento digital e inovação e preservar princípios democráticos e direitos humanos, que são valores muito caros para o nosso governo, em especial pelas convicções que movem o nosso presidente Lula. Projetos como o BELA, um consórcio que
que já há um tempo atrás feito, que serviu para conectar por cabo submarino as redes de pesquisa da Europa e da América Latina, ou o SPIDER, que pretende estabelecer uma visão comum que promova a transformação digital inclusiva, a aliança de pesquisa e inovação de todo o Oceano Atlântico e a plena adesão do Brasil ao programa Copérnicos, com o INPE, como hub internacional de dados dos satélites meteorológicos, são exemplos de como parcerias internacionais podem gerar benefícios para a ciência e a sociedade. Então, nesse contexto, a decisão de adequação é um habilitador transversal de toda essa agenda. Ela permite que dados científicos circulem com segurança, que projetos internacionais avancem em traves jurídicos e que plataformas digitais sejam utilizadas de forma responsável e que empresas inovadoras possam operar no ambiente regulado e estável. Então, num mundo que é marcado por disputas tecnológicas, e eu vou terminando, fragmentação digital e incertezas da geopolítica, o que estamos fazendo hoje é apostar num outro caminho de cooperação, caminho de interoperabilidade regulatória e do multilateralismo. Essa decisão fortalece diretamente a NIB, a Nova Indústria Brasil, impulsiona a pesquisa científica, estimula a inovação e amplia a capacidade do país de gerar soluções para desafios globais da saúde, do clima, da transição energética e a economia digital. Estamos aprofundando nossa parceria estratégica com a União Europeia e criando as bases para uma nova etapa de integração, para além do debate que está havendo do acordo Mercosul-União Europeia. Nós estamos aqui numa etapa de integração científica, tecnológica e digital em benefício dos nossos povos e das nossas nações. Muito obrigada. Neste momento, ouve-se a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria cumprimentar o presidente Alckmin, nosso ministro também de Indústria, Comércio e Serviços. Queria cumprimentar o comissário europeu, Michael McGrath, a embaixadora da União Europeia também, Marianne, o nosso ministro da Justiça, Wellington Dias, ministra Luciana, dois parceiros importantes do nosso ministério, também o ministro Sidônio. São ministérios com quem a gente tem uma agenda digital muito intensa, os 3 ministérios com quem os 4 ministérios aqui representados nessa mesa, temos uma agenda digital muito intensa que dialoga muito com essa iniciativa aqui hoje, junto com a NPD, representada aqui pelo seu diretor-presidente também, Valdemar Gonçalves, que eu quero cumprimentar também, e todas as demais pessoas aqui presentes. Acho que esse é um anúncio muito importante, como já foi ressaltado aqui pela ministra Luciana. Em um mundo que é cada vez mais integrado e mais digital, é imperioso assegurar que os dados de cada pessoa sejam tratados com o devido zelo e com salvaguardas apropriadas. A LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi um marco na proteção de dados pessoais aqui no Brasil e hoje a gente avança ainda mais com essa assinatura. Este ato reconhece de forma recíproca que Brasil e União Europeia adotam padrões elevados, equivalentes e confiáveis de proteção de dados, reforçando direitos fundamentais, privacidade e segurança jurídica. Com esse ato, criamos a maior área integrada de fluxo de dados do mundo, do ponto de vista territorial, e uma das maiores do ponto de vista populacional, abrangendo 700 milhões de pessoas. Com efeito prático, temos uma medida que facilitará o comércio digital entre o Brasil e o bloco europeu. Os benefícios dessa decisão são decisivos. Em primeiro lugar, ela promove mais integração econômica com menos burocracia, como já foi dito aqui pela ministra Luciana, ao simplificar transferências internacionais de dados, reduz custos de conformidade e a complexidade operacional para empresas europeias e brasileiras. Isso vai fortalecer o comércio digital entre parceiros que já mantêm uma relação econômica profunda e estratégica. Além disso, a adequação tem o potencial de facilitar o acesso também de empresas a ambos os mercados. E a decisão também significa, e a ministra Luciana ressaltou muito aqui, um incentivo decisivo à pesquisa, inovação e desenvolvimento, uma vez que instituições de pesquisas públicas e privadas estão entre as clientelas preferenciais deste tipo de transferência de dados.
Essa decisão reforça a influência do Brasil nos debates internacionais sobre economia digital, direitos fundamentais e regulação de novas tecnologias, além de aumentar a atratividade do nosso país para investimentos, ao sinalizar a maturidade institucional, a segurança jurídica e o compromisso com padrões elevados. Este ato está em linha com diversas ações que temos empreendido no Ministério, e uma delas, qual eu queria reforçar, é o que o presidente Lula sempre nos pede, que é a integração das bases de dados no Brasil, que ele chama de a base de dados do Brasil. A gente tem feito isso por meio do Conecta Gov.br, que promove a famosa interoperabilidade, ou mais comumente conhecida como integração de dados, para que a população brasileira não precise reapresentar informações que o governo já possua, tornando a experiência de cada pessoa mais fluida e o acesso a serviços públicos mais simplificado. O Conecta Gov.br é uma ferramenta que integra o ecossistema Gov.br e uma das principais infraestruturas públicas digitais do mundo, que vai reforçar a nossa infraestrutura nacional de dados. E por envolver dados pessoais, o Conecta Gov.br observa todas as diretrizes da LGPD e, em futuras integrações de dados com a União Europeia, será beneficiado pela decisão de adequação mútua de Brasil e União Europeia para a transferência internacional de dados. Um outro projeto prioritário do Ministério e do governo brasileiro como um todo é a expansão do acesso à plataforma Gov.br e, principalmente, do uso da identidade digital como identificador único para transações com o governo. No Brasil, a gente já tem essa identidade segura, robusta e integrada com diferentes serviços ofertados tanto pelo governo federal quanto por governos estaduais e municipais. E, atualmente, já temos mais de 172 milhões de pessoas conectadas por essa plataforma de identificação digital. E a integração entre países não abarca apenas intercâmbio de dados, mas também a possibilidade de utilizar identidades digitais nacionais para acessar serviços públicos estrangeiros. O Brasil está avançando nesse caminho e a gente já pode utilizar a identidade brasileira para serviços no Uruguai. Estamos avançando numa integração também com todo o Mercosul e, no futuro, quem sabe, possamos também avançar nesse sentido com a União Europeia. Além disso, mais recentemente, eu estive, na semana passada, em Davos, justamente debatendo o tema da interoperabilidade de dados transfronteiriça, que é um dos temas muito relevantes para a agenda digital no mundo, e a ideia de como é que a gente assegura isso de uma forma, não respeitando a privacidade, mas também de uma forma aberta e que permita uma soberania na integração desses dados. E eu acho que é um tema que o Brasil e a União Europeia têm muito em comum, né, de como a gente garante mais soberania na agenda digital, que é algo muito importante. E a gente tem trabalhado em linha com a União Europeia em fortalecer a integração de dados, mas tendo os dados em locais seguros e, de preferência, dentro do país. E é uma agenda que a gente tem avançado muito na chamada nuvem de governo. E nossa iniciativa, portanto, está muito alinhada com iniciativas da União Europeia que buscam, dentro das limitações hoje existentes no mercado de tecnologia global, assegurar o máximo de autonomia possível aos Estados nacionais na gestão de suas bases de dados mais críticas. E esse anúncio, alinhado com a assinatura mais recente do Acordo de Livre Comércio entre Brasil e União Europeia, mostra ao mundo que é possível que a institucionalidade democrática e o multilateralismo convivam com o objetivo do desenvolvimento econômico e social e a prosperidade das nossas populações. A institucionalidade e a proteção de direitos podem e devem caminhar juntas com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Faz uso da palavra o diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, senhor Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor comissário europeu da democracia, Justiça, Estado de Direito, Proteção do Consumidor, Michael McGrath, senhor ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ministro Sidônio, senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, senhora ministra de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Duoc,
senhora ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Barbosa, senhoras e senhores ministros de Estados, senhora Miriam Schwergraf, embaixadora da União Europeia no Brasil, senhoras e senhores parlamentares presentes, autoridades brasileiras e europeias, representantes do setor produtivo, da academia e da sociedade civil, minhas senhoras, meus senhores, é uma grande satisfação e profundo senso de responsabilidade institucional que participo dessa solenidade de anúncio da decisão de adequação entre Brasil e a União Europeia, um marco histórico para a proteção de dados pessoais, para a economia digital e para a consolidação dos direitos fundamentais em um mundo cada vez mais orientado por dados. Hoje, celebramos mais do que um ato regulatório, celebramos um reconhecimento mútuo de confiança, construído com base em valores compartilhados, a centralidade da pessoa humana, a proteção da privacidade, o respeito ao Estado de Direito e a promoção de um desenvolvimento econômico inovador, seguro e sustentável. A decisão anunciada nesta data resulta de atos unilaterais, independentes e juridicamente autônomos, adotados de uma forma coordenada entre Brasil e União Europeia. De um lado, a Comissão Europeia reconhece que o Brasil oferece um nível adequado de proteção de dados pessoais e, de outro lado, o Brasil, por meio da resolução da Agência Nacional de Proteção de Dados, reconhece que a União Europeia assegura o grau de proteção equivalente ao previsto à nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este reconhecimento recíproco permite que as transferências internacionais de dados pessoais entre Brasil e União Europeia ocorram de forma direta, segura e simplificada, sem a necessidade de outros mecanismos de transferência internacional de dados. Trata-se de um avanço concreto, com impactos reais para os cidadãos, empresas e para a economia como um todo. Nada disso teria sido possível sem um trabalho intenso, técnico e altamente colaborativo entre as equipes brasileiras e europeia. Quero aqui registrar de forma especial o excelente trabalho desenvolvido pela equipe da ANPD, em particular a Coordenação Geral de Relações Internacionais Institucional, que conduziu este processo com rigor técnico, transparência e diálogo constante em estreita cooperação com a Comissão Europeia e com autoridades de proteção de dados do continente europeu. Permito-me destacar ainda a atuação do senhor Bruno Giancarelli e de Estelle Massi e dos demais integrantes da Comissão Europeia, cujo engajamento técnico e construtivo foi fundamental ao longo de todo o processo. Essa interação foi marcada pela confiança mútua, pela troca qualificada de boas práticas e pela convergência regulatória, elementos essenciais para que hoje possamos anunciar esta decisão com segurança jurídica e legitimidade institucional. Do ponto de vista dos cidadãos brasileiros, os benefícios são diretos e profundos. A decisão de adequação assegura que os dados pessoais de brasileiros e brasileiras, quando transferidos para a União Europeia, recebam proteção equivalente à garantida aos cidadãos europeus. Isto significa princípios rigorosos de tratamento, fiscalização efetiva, mecanismos robustos de responsabilização e canais adequados de reparação. Em outras palavras,
os direitos fundamentais acompanham os dados, independente das fronteiras. Para as empresas, especialmente as brasileiras, a adequação representa menos burocracia, mais competitividade, mais oportunidades, dispensa os mecanismos adicionais de transferência, reduz custos de conformidade, simplifica operações e amplia acesso ao mercado europeu, que reúne cerca de 450 milhões de consumidores. Num contexto no qual a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, esse avanço fortalece o comércio, estimula investimentos e posiciona as empresas brasileiras em pé de igualdade com aquelas sediadas em países já reconhecidos como adequados. Do ponto de vista da economia e da inovação, os efeitos são igualmente relevantes. A decisão favorece projetos de pesquisa, cooperação acadêmica e iniciativas conjuntas em áreas estratégicas como saúde, inteligência artificial, ciência de dados, meio ambiente e tecnologias emergentes. Além disso, reforça o protagonismo do Brasil no cenário internacional de governança de dados, integrando o país à maior rede de fluxos seguros de dados do mundo, que abrange cerca de 700 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, é importante destacar que a decisão respeita os limites definidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, não se aplicando transferências realizadas exclusivamente para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação criminal. São as exceções previstas no artigo 4º da LGPD, e esta delimitação reserva a coerência jurídica dos sistemas, reforça a seriedade com que o Brasil trata dados pessoais. Senhoras e senhores, a decisão de adequação entre Brasil e Europa demonstra que é possível conciliar proteção de direitos fundamentais, inovação tecnológica e desenvolvimento econômico. Demonstra também que o Brasil está preparado para ocupar um papel de liderança nos debates globais sobre economia digital, privacidade e governança de dados. A ANPD seguirá comprometida com o monitoramento contínuo desta decisão, com o fortalecimento da cooperação internacional e com a promoção de um ambiente regulatório que inspire confiança, segurança jurídica e inclusão digital. Que este anúncio seja não apenas um ponto de chegada, mas, sobretudo, um ponto de partida para uma parceria ainda mais profunda, baseada em valores comuns, em um futuro digital mais justo, seguro e inovador para todos. Muito obrigado. Pronuncia-se agora o ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Wellington César Lima. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o presidente Geraldo Alckmin, o nosso comissário, a embaixadora, os ministros presentes, dizer da alegria de estar neste ato. Tivemos uma extensa e profícua agenda pela manhã no Ministério da Justiça e agora aqui à tarde, concretizando esse ato tão importante. A visita ao Brasil do Comissário Europeu para a Democracia, a Justiça, Estado de Direito e Proteção do Consumidor é especialmente oportuna e simbólica. Ela ocorre em um momento de aprofundamento do diálogo político e institucional entre o Brasil e a União Europeia. Esse encontro, marcado por avanços concretos e por uma convergência crescente de valores e objetivos.
Tudo isto sob a liderança do presidente Luiz Inácio. O Brasil, assim, tem buscado reforçar de maneira consistente a sua parceria estratégica com a União Europeia, sempre com o propósito de promover o desenvolvimento econômico, o fortalecimento democrático e o bem-estar de nossos povos. Essa orientação tem guiado iniciativas relevantes no campo comercial, regulatório, institucional e de cooperação internacional. Há poucos dias, celebramos com satisfação o acordo de parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Trata-se de uma mensagem clara sobre a natureza estratégica da nossa relação e sobre o elevado grau de confiança mútua construído ao longo de todos esses anos. É, sem dúvida, uma conquista histórica que fortalece não apenas os laços comerciais, mas também as relações políticas e os mecanismos de cooperação entre as duas regiões. É essa mesma confiança que sustenta o anúncio de hoje sobre o reconhecimento da equivalência entre os regimes de proteção de dados do Brasil e da União Europeia. A decisão, sem dúvida, reflete, presidente, o amadurecimento institucional brasileiro e o alinhamento do país a padrões internacionais elevados de tutela de direitos fundamentais no ambiente digital. Esse reconhecimento representa, ao mesmo tempo, um marco relevante para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e um passo decisivo para o fortalecimento da segurança jurídica no país. Os elevados padrões de proteção de dados pessoais adotados pelo Brasil são expressão da solidez de suas instituições democráticas e do compromisso do governo do presidente Luiz Inácio com a defesa dos direitos dos cidadãos e dos consumidores em harmonia com o desenvolvimento econômico e o estímulo à inovação tecnológica. Presidente Alckmin, sem dúvida nenhuma, celebramos hoje mais uma integração comercial e contribuímos para a redução do âmbito burocrático. Na prática, isso significa acesso ampliado a novos mercados consumidores, maior agilidade regulatória e redução de custos, criando um ambiente ainda mais propício a novos investimentos da indústria nacional, ao fortalecimento da inovação e à geração de empregos de qualidade. Os efeitos positivos da adequação, contudo, vão além, muito além do setor produtivo. Ela traz benefícios diretos também para órgãos públicos, universidades, centros de pesquisa e projetos de cooperação internacional. Com menos entraves legais, ampliam-se as possibilidades de iniciativas conjuntas em áreas estratégicas, como já dito aqui, no âmbito da saúde, da pesquisa, da clínica, da inteligência artificial e de tecnologias emergentes, ciência de dados e economia digital, além de proteção ao meio ambiente e do enfrentamento das mudanças climáticas. Certamente, essa reiteração dos conteúdos, presidente Alckmin, ou aparentes ecos, demonstram a nitidez da mensagem e da importância deste acordo. Mais relevante ainda é que todos esses avanços têm como eixo central a proteção dos trabalhadores, consumidores, investidores e empresários brasileiros. Trata-se de uma demonstração inequívoca do compromisso do governo do presidente Luiz Inácio com o que mais precisa, especialmente na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital e no combate a crimes, fraudes e golpes virtuais. É a afirmação de que o governo brasileiro coloca o cidadão sempre em primeiro lugar. No âmbito do nosso Ministério da Justiça e Segurança Pública, o anúncio relativo à proteção de dados soma-se a outras iniciativas estratégicas desenvolvidas pelo Brasil para aprofundar os laços com a União Europeia. A exemplo disso, tivemos em março de 2025, e que foi objeto também do nosso encontro hoje pela manhã com a Comissão Europeia, a assinatura do Acordo de Cooperação entre a Polícia Federal e entidades congêneres europeias, por intermédio da Agência Europeia para a Cooperação Policial, a Europol. Esse acordo expressa a nossa firme determinação de enfrentar o crime organizado, um dos objetivos princípios da atuação nessa quadra do Ministério da Justiça. E o enfrentamento organizado transnacional há de fortalecer a capacidade através dessa atuação conjunta das polícias brasileiras e europeias por meio do compartilhamento da inteligência e da realização de investigações coordenadas contra crimes graves, como é o caso do tráfico internacional de drogas e do abuso sexual infantil. É igualmente fundamental destacar que o reconhecimento da adequação do Brasil aos elevados padrões de proteção de dados só foi possível ao trabalho qualificado da Agência Nacional de Proteção de Dados,
Com poucos anos de atuação, registre-se, a ANPD já demonstrou maturidade institucional e capacidade técnica para enfrentar os grandes desafios presentes no ambiente digital contemporâneo. Este momento simboliza tanto a consolidação do que já foi construído, quanto a sinalização clara dos desafios que ainda se colocam no horizonte. Por isso, parabenizo, em nome do seu diretor-presidente, Valdemar Gonçalves, todos os diretores e servidores pelo trabalho realizado na ANPD. Reafirmo, assim, nesta ocasião, o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o desenvolvimento econômico, com o combate firme e coordenado ao crime organizado, tantas vezes frisado, e com a defesa intransigente dos direitos do povo brasileiro. É o governo do Brasil, o governo do presidente Luiz Inácio, atuando de forma responsável, integrada e consistente para colocar o cidadão no centro das políticas públicas, como sempre há de acontecer. Por fim, todos esses elementos transcendem a já densa e estratégica relação bilateral entre Brasil e União Europeia. Eles expressam uma visão de mundo compartilhada, fundada na valorização da democracia, dos direitos fundamentais, do multilateralismo e da cooperação internacional, bem como no desejo comum de construir um futuro de prosperidade, desenvolvimento sustentável e paz. Comissário. Trata-se, assim, de uma parceria que não se limita a interesses econômicos ou regulatórios, mas que se projeta como um compromisso duradouro com a estabilidade, a confiança mútua e o fortalecimento de uma ordem internacional baseada em valores comuns. Assim, agradeço à Comissão Europeia, na pessoa do comissário, e faço votos para que essa aliança se fortaleça ainda mais nos anos vindouros. Muito obrigado a todos. Faz uso da palavra o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores, senhor Michael McGrath. Well, thank you very much, and good afternoon, everyone. Can I first of all primeiramente, eu gostaria de reconhecer e agradecer aqui ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, por suas boas-vindas calorosas e também por nos receber aqui no Palácio do Planalto. É realmente uma grande honra estar aqui com a minha delegação da União Europeia e estar aqui com tantos ministros aqui do governo também. Eu acho que é uma declaração de quão importante é essa questão para o Brasil e, claro, também para a União Europeia. Eu gostaria também de reconhecer e agradecer o diretor da ANPD, o Valdemar Gonçalves e toda a sua equipe, realmente pelo trabalho extraordinário que vocês realizaram para que cheguemos nesse ponto aqui. A embaixadora também, Shograf. Eu sei que temos vários outros embaixadores e embaixadoras e, bom, realmente gostaria de dar as boas-vindas. E, bom, ilustres convidados, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, estando aqui com os nossos parceiros brasileiros, enquanto nós marcamos mais um grande marco regulatório. Estamos aqui para comemorar uma conquista política que eleva a confiança e parceria compartilhada entre o Brasil e a União Europeia. Hoje, quando essa decisão mútua de adequação entre a União Europeia e o Brasil entra em vigor, estamos criando uma área comum de confiança para mais de 670 milhões de pessoas. Isso realmente é a culminação de anos de diálogo e realmente trocas técnicas, mas, acima de tudo, é um resultado de uma convicção compartilhada de que no século XXI a proteção de dados pessoais dos nossos cidadãos não é uma barreira ao comércio, mas sim a base para uma economia digital sustentável. E hoje, essa decisão mútua de adequação é realmente muito abrangente, pois ela cobre os setores públicos e privados e vai pavimentar o caminho para o fluxo de dados livres para comércios cidadãos, setor público e privado para todos. Aqui no Brasil e na União Europeia é uma situação de ganho-ganho. E tenho certeza
de que os dados de vocês, independente de onde forem para a Europa, como vocês, estará protegido. E nesse momento é muito importante para as nossas duas regiões que realmente tentaram fortalecer a cooperação e o comércio entre eles, e isso ocorre logo após o histórico acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E isso, na verdade, é um primeiro passo para fortalecer o comércio para a União Europeia e o Brasil, para o comércio em geral. A Argentina e o Uruguai também vai se beneficiar dessas decisões de adequação da União Europeia. Por quê? Porque o comércio e dados hoje vão juntos, e garantindo que dados pessoais fluam de forma segura, a gente consegue pavimentar o caminho para melhorar o comércio entre o Brasil, o Mercosul e a Europa, pois com isso nós temos menos burocracia, como já foi dito. Vamos ter também laços econômicos mais fortes para ambos os lados. E em 2026, esse trabalho e esse ambiente digital está cada vez mais importante, pois o comércio não é mais só simplesmente enviar containers de soja, de maquinário, de café, mas não, é uma troca de serviços, é uma pesquisa colaborativa entre os nossos cientistas e também a interação digital entre as nossas empresas pequenas e grandes. E a segurança jurídica dessa decisão de adequação realmente libera todo o potencial do nosso fluxo comercial, pois a partir de um momento, uma startup em Recife pode fazer negócios com uma startup em Dublin, sem nenhum problema, compartilhando dados pessoais ao mesmo tempo que confiam que esses dados ficam protegidos. E os benefícios também dessas decisões de adequação mútua são realmente inegáveis, mas eles enviam também uma mensagem muito clara para os cidadãos brasileiros e também dos 27 Estados-membros da União Europeia, é que não só a sua fronteira está protegida, como também o seu dado, enfim, a lei de proteção de dados na Europa e aqui também no Brasil. Por meio dessas leis, a gente reconheceu que os nossos padrões de proteção não são só semelhantes, mas são equivalentes. E significa que o mesmo alto nível de proteção, seja um dado de um cidadão europeu sendo processado em São Paulo ou do brasileiro em Roma. Nossos cidadãos agora têm a segurança que eles precisam, mas eles têm também a transparência que merecem. Eles têm o direito de acessar os seus dados para poder corrigir qualquer problema, para também pedir alguma correção se tiver algum problema. E no momento onde a IA está cada vez mais forte, com algoritmos muito complexos, esse tipo de abordagem para o mundo digital é o que realmente deixa a nossa parceria destacada, pois isso aqui não é só uma questão de valores, mas é também uma questão de competitividade. Para as nossas empresas hoje, nós temos o início dessa vantagem competitiva. Esse estado realmente é um padrão ouro, pois ele demonstra ao mundo que sim, o Brasil é um lugar seguro para investimento digital. Enquanto a gente remove complicações para cada caso, fazendo isso, estamos reduzindo os custos de fazer negócio. E para milhares de empresas europeias que já investem no Brasil, vai facilitar, e também para as empresas brasileiras se expandindo para o mercado único europeu de 450 milhões de pessoas. A decisão de hoje oferece a segurança jurídica e estabilidade de mercado para planejamento a longo prazo. Hoje, facilitamos tudo, desde a computação de nuvem, como também cadeias de suprimento integradas, inovações, fintechs. Então, marcos de decisões como hoje não são simplesmente o resultado do trabalho de uma pessoa, mas sim é o trabalho dedicado de várias pessoas que acreditam no que pode ser entregue, o que será entregue. E é por isso que eu gostaria realmente de agradecer a todos que trabalharam nessa questão na ANDP, pois sob a liderança do seu diretor, a ANDP realmente é uma grande reguladora, e eu gostaria também de reconhecer a minha própria equipe ali na Diretoria de Justiça na Comissão Europeia. O compromisso forte deles para que nós possamos seguir os nossos valores tem sido a força motriz desse processo. Essa cooperação conjunta demonstra que quando trabalhamos juntos, como parceiros verdadeiros, que a gente atinge benefícios mútuos. E enquanto olhamos para o futuro hoje, que isso marque realmente uma parceria, um diálogo ainda mais profundo, pois em conjunto o Brasil e a União Europeia estão começando a aprender a navegar as soluções
soluções digitais, disruptivas, segurança digital, IA, para que nós possamos ter essa economia digital. Então, vamos utilizar isso como um novo ponto de referência entre o Brasil e a União Europeia, pois a soberania digital não quer dizer isolamento digital, e estamos, dessa forma, abrindo as fronteiras para nossos povos, pois a gente acredita que nossos valores serão protegidos. Com isso, estamos construindo uma ponte digital entre o Atlântico para que nós possamos ter a proteção dos direitos dos nossos cidadãos. Vamos então agora utilizar essa ponte para fomentar a cooperação, incentivar a inovação e entregar crescimento e prosperidade. Eu acho que isso também acontece de uma forma mais abrangente e demonstra que mesmo em momentos incertos, geopoliticamente falando, que o multilateralismo funciona, o diálogo funciona. E quando um país como o Brasil, que tem um compromisso enraizado com o multilateralismo, como também nessa ordem internacional com base em regras, trabalhando em conjunto por meio de respeito mútuo e também respeitando a igualdade de ambos, que nós possamos e podemos realmente conquistar coisas gigantes e maravilhosas. E isso é muito importante, pois é uma mensagem interessantíssima que podemos enviar ao mundo. Muito obrigado. Neste instante, o presidente da República em exercício, senhor Geraldo Alckmin, convida o comissário europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores, Michael McGrath, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, para a troca de documentos que formalizam a decisão de adequação entre Brasil e União Europeia em matéria de proteção de dados pessoais. Nós estamos acompanhando o evento de anúncio do reconhecimento recíproco entre Brasil e União Europeia da equivalência dos padrões elevados e confiáveis adotados por seus sistemas de proteção de dados pessoais e da privacidade. Michael McGrath, comissário europeu, Marianne Schugraff, nossa embaixadora da União Europeia, ministro Wellington César Lima, estiveram conosco as ministras Esther Dweck e Luciana Santos, ministro Marco Antônio Amaro dos Santos, ministro Sidônio Palmeira, Valdemar Gonçalves, diretor-presidente da ANPD, amigas e amigos. O presidente Lula está em compromisso oficial no Panamá e pediu para que trouxesse um abraço muito fraterno ao Michael McGrath, à embaixadora Marianne e a toda a sua delegação. E os cumprimentos por esse importante acordo. É o primeiro acordo que o Brasil celebra de proteção de dados, e eu tenho certeza que nós teremos na sequência outros acordos também com esse mesmo objetivo. E ficamos felizes de o primeiro acordo ser com a União Europeia, o segundo maior parceiro comercial do Brasil e um dos maiores investidores no nosso país. Quero destacar também, Valdemar Gonçalves, que é um reconhecimento ao importante trabalho da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a sua equipe. E destacar que isso vai trazer mais segurança jurídica, facilita a vida das pessoas, das empresas, reduz custo, melhora a competitividade, estimula investimentos recíprocos, ao estudo que mostra que o comércio digital
pode crescer de 7% a 9%, e também uma complementariedade de serviços ainda maior, aproximando a União Europeia e o Brasil. E vem logo em seguida ao acordo assinado entre o Mercosul e a União Europeia, o maior acordo do mundo entre blocos, mostrando aí que é possível avançar no multilateralismo, na abertura comercial e na complementariedade econômica. Esse acordo vem reforçar também o acordo Mercosul-União Europeia. Foi dito pelo Papa Paulo VI de que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Então, estamos hoje aqui celebrando a paz. Paz verdadeira, fruto de emprego, de renda, de oportunidade, de melhor qualidade de vida para as nossas populações. Parabéns, bom trabalho. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que aguardem seus lugares a saída do senhor presidente da República em exercício, senhor Geraldo. É isso, você acompanhou ao vivo o anúncio do reconhecimento recíproco entre Brasil e União Europeia da equivalência dos padrões elevados e confiáveis adotados por seus sistemas de proteção de dados pessoais e da privacidade. A decisão estabelece um marco para a transferência internacional de dados pessoais entre Brasil e União Europeia. O objetivo é garantir segurança jurídica e proteção em atividades econômicas, prestação de serviços, pesquisa científica ou uso de plataformas digitais com operação internacional. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e a medida fortalece o comércio digital e facilita o acesso de empresas brasileiras a um mercado de cerca de 450 milhões de consumidores. A parceria comercial deverá ser ampliada quando entrar em vigor o Tratado de Livre Comércio entre o Bloco Europeu e o Mercosul. Agora, o Brasil se soma a outros 16 países já reconhecidos como adequados pela Comissão Europeia. E a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, explicou o que o reconhecimento de proteção de dados significa na prática para sua pasta. Na prática, cria-se um ambiente de previsibilidade e confiança, que impulsiona investimentos, inovação, intercâmbio acadêmico e integração produtiva. Do ponto de vista do nosso Ministério, é algo estratégico, que desburocratiza processos. A economia contemporânea é cada vez mais baseada em dados, conhecimento e conectividade. Não há ciência de ponta, inovação disruptiva, nem transformação digital sem fluxos internacionais de dados confiáveis e protegidos. Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, lembrou que o acordo assinado hoje está alinhado a ações de proteção de dados que o governo vem aperfeiçoando. Este ato está em linha com diversas ações que temos empreendido no Ministério. E uma delas, qual eu queria reforçar, é o que o presidente Lula sempre nos pede, que é a integração das bases de dados no Brasil, que ele chama de a base de dados do Brasil. A gente tem feito isso por meio do Conecta Gov.br, que promove a famosa interoperabilidade, ou mais comumente conhecida como integração de dados, para que a população brasileira não precise reapresentar informações que o governo já possua, tornando a experiência de cada pessoa mais fluida e o acesso a serviços públicos mais simplificado. O Conecta Gov.br é uma ferramenta que integra o ecossistema Gov.br e uma das principais infraestruturas públicas digitais do mundo, que vai reforçar a nossa infraestrutura nacional de dados. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, lembrou que há poucos dias foi assinado o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E este reconhecimento de proteção de dados será importante para facilitar operações e ampliar as parcerias. Há poucos dias, celebramos com satisfação o acordo de parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Trata-se de uma mensagem clara sobre a natureza estratégica da nossa relação e sobre o elevado grau de confiança mútua construído ao longo de todos esses anos. É, sem dúvida, uma conquista histórica que fortalece não apenas os laços comerciais, mas também as relações políticas e os mecanismos de cooperação entre as duas regiões. É essa mesma confiança que sustenta o anúncio de hoje sobre o reconhecimento da equivalência entre os regimes de proteção de dados do Brasil e da União Europeia. A decisão, sem dúvida, reflete, presidente, o amadurecimento institucional brasileiro e o alinhamento do país a padrões internacionais elevados de tutela de direitos fundamentais no ambiente digital. Esse reconhecimento representa, ao mesmo tempo, um marco relevante para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e um passo decisivo para o fortalecimento da segurança jurídica no país. O presidente da República, em exercício, Geraldo Alckmin, lembrou que este é o primeiro acordo internacional de proteção de dados que o Brasil celebra. Isso vai trazer mais segurança jurídica, facilita a vida das pessoas, das empresas, reduz custo, melhora a competitividade, estimula investimentos recíprocos. Há um estudo que mostra que o comércio digital pode crescer de 7% a 9%. E nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouquinho com a coletiva de imprensa que vai explicar os detalhes do reconhecimento recíproco de dados entre Brasil e União Europeia. Continue com a programação do canal Gov. Até já! Você sabe o que é a AGU? Não. Você pode até não conhecer, mas a Advocacia Geral da União está mais presente no seu... Rede Manchete, você em primeiro lugar.